disse o Mauro Betting, foi uma boa atuação do Palmeiras. Também foi uma boa atuação do Galo. O Atlético Mineiro tinha 5 vitórias consecutivas. Eram 5 vitórias consecutivas do Atlético Mineiro. Agora chega aí a esse empate com o Palmeiras. O Atlético Mineiro que vai brigar lá no topo da tabela e já chegou, né? O Atlético Mineiro tá na 4ª colocação, o Palmeiras em 2º, são 16 pontos do Palmeiras, 14 do Galo. O Galo tá ali atrás do São Paulo com 15 e o Botafogo se mantendo na liderança com 21 pontos. Do jogo ainda, Vampi, porque a gente vai falar com certeza, né, do tapa que o Abel Ferreira deu no celular ali, de um repórter. Vamos falar também desse polêmico gol do Rony, lindo gol. Aí muita gente, mas pela beleza não deveria ter sido, foi por muito pouco. Eu discordo, tem que ser anulado. Se tá impedido, tá impedido. Tá impedido. Agora, antes, falando da atuação, do jogo em si, o que falar da partida e sobre essa regularidade do Palmeiras, né, Vamp? Porque é muito difícil esse Palmeiras perder. A gente fala isso com frequência, mas tem que falar. Quais são os adversários mais difíceis? Provavelmente para esse Palmeiras é o Flamengo em casa, se o Flamengo resolver jogar bola, que não joga, e o Atlético Mineiro em casa, que são esses 2 times que têm um elenco pesado, como a gente costuma falar. E aí, mais um jogo contra um baita time fora de casa que o Palmeiras não perde. Boa tarde, Tico, meu parça Nilson, Mauro César, Mauro Betti. É verdade, a gente tava fazendo um canelado aqui, né, e deu tempo de sair, viu, 30 minutos do segundo tempo e depois os melhores momentos, né. Viu o lance do Rony também, tava impedido, né, foi um golaço, mas traçado as linhas ali, estava impedido, é impedido, então faz parte da regra. Em relação ao jogo, o gramado, todo mundo reclamando, né? O gramado do Mineirão tá horrível mesmo, né? O Cudê fala isso depois, o próprio Abel, para dar uma condição de jogo melhor. E há um equilíbrio muito grande nos últimos duelos entre Palmeiras e Atlético Mineiro, muito empate também, né, mano? Acho que é um 7. Muito, impressionante. Né? Muito empate. Toda hora empate. Até naquela Libertadores lá foi empate e saiu por causa do gol fora de casa. E na última passada foi nos pênaltis. Então, quer dizer, há um equilíbrio muito grande quando eles se enfrentam, né? Todo mundo esperava. O que me admira muito, assim, é a condição física do Palmeiras. O time do Palmeiras corre o jogo todo. E não tá poupando. Não, corre o jogo, não. Aí tava comentando, eu saí daqui, passei na cara ali do meu primo, tava vendo o jogo, e olha a condição física desses caras. Não para, correria, intensidade a todo tempo, o gramado não tava legal. Né? Bom pro Botafogo, que no mesmo horário estava jogando, né? Mais 3 pontos, 7 vitórias o Botafogo tem. E os demais que vêm em segundo tem 4 vitórias. O Botafogo bota 3 vitórias a mais. Né? Não era muito equilibrado. Há de se esperar essas 2 equipes de estar disputando por título aí, Copa do Brasil, Libertadores, até mesmo no próprio Campeonato Nacional. Muito bom. Agora o negócio do Abel é lamentável, só isso. Vai falar depois, né? Não, a gente vai falar, mas pode falar. É isso, Não, e o negócio é que ele fala na coletiva de imprensa. Ele já chega, antes que façam tempestade aonde não existe. Aí me desculpa, Abel, eu sou um baita admirador do Abel, todo mundo sabe disso. Agora, existe sim. Claro que existe tempestade, dá o tapa no celular do cara. Não é fazer tempestade em copo d'água. Se sou eu vou reagir. Eu acho que o cara foi bem razoável. Porque se ele encosta no meu celular, eu vou reagir. E aí vão falar, desrespeito ao Abel Ferreira. Não, ele não tem direito nenhum de tocar no meu celular. Então não é também, como diz o Abel, uma tempestade num copo d'água. Não, é uma realidade. A produção já tá falando aqui pra gente falar antes do impedimento. Então vamos falar antes do gol do Rony. O Rony fez um golaço, um gol de placa, mais um, seria o terceiro gol de bicicleta. Bike dele. Seria o terceiro gol de bicicleta e, na minha opinião, o mais bonito, porque você vê que ele já domina jogando pra bicicleta. Ele joga de cabeça pra trás, já pensando em dar a bicicleta. Foi um golaço. Agora, Nilson César, o Mauro César Pereira discordou de você e eu também. Em quê? Antes do programa, que você tava falando, não, um gol desse, com um impedimento tão pequeno, tinha que marcar o gol. Não, pô, se tem impedimento, tem que ser impedimento. Sabe quantos anos eu tenho? É a regra. Sabe quantos anos eu tenho? Foi dar um pênalti. 61. Você sabe que com 61 anos de idade, eu defini viver a minha vida com leveza e tranquilidade. É assim que eu defini viver a minha vida. Olha, ó. E é claro que em nível de brincadeira, óbvio,
Claro que. Tá. Eu sou um cara leve, sou um cara tranquilo, sossegado. Tenho uma filosofia de vida kardecista, não gosto de atrito, não gosto de confusão. Não adianta querer confusão comigo, que eu não é. Não querer não. Você tá dizendo então que eu tô mentindo? Você tava falando aqui nos bastidores. Claro, eu não marcaria. Mas eu acredito na sua inteligência. Tá. Em nível de brincadeira. Fale por você. Claro. Brincadeira. Todos nós. O Mauro acabou de falar também que brincadeira. Em nível de brincadeira. Claro que você tem que marcar. É óbvio que Mas você que tem dá uma dor. que dá uma dor no coração desgraçada. O meu dá mesmo. Tá, mas é óbvio que você tem que marcar impedimento. Mas foi um golaço, né? Um golaço. E eu queria me ater a isso que você falou, que eu acho mais importante, é o Palmeiras não perder. Num campeonato de grande regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, se você mantém a regularidade, você pode bater campeão. E o Palmeiras vem mantendo essa regularidade, né? Precisa ver se o Botafogo vai conseguir manter. Eu acho que não. Eu acho que o Botafogo ele está naquela curva de ascensão, depois vem uma curva de estabilidade e vem uma queda. Isso é normal num campeonato tão longo assim. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras parece que essa queda ela não vem. Então, o Palmeiras mostrando essa ascensão, mostrando estabilidade e mantendo regularidade, é sim favorito ao título brasileiro. Os outros não têm essa regularidade. Os outros não conseguem ter essa regularidade que tem o Palmeiras. Então, se eu tivesse que... Claro que é muito cedo, nós estamos em começo de junho, né? Vai começar junho, né? É muito cedo ainda, só termina quase na chegada do Papai Noel, mas que o Palmeiras merece todos os aplausos, merece. Pode falar dessa coisa do Abel ou vocês vão falar? Não, a gente vai falar ainda. A gente vai falar do Abel. Só dizer que eu acho lamentável o que aconteceu, né? Isso é triste demais. Agora, o Nilson falou aqui que foi na brincadeira. Mas teve muita gente que não falou na brincadeira. Eu vi vários da imprensa, inclusive, falando, uma distância como aquela não poderia marcar um impedimento num golaço de bicicleta do Rony. Poderia, né, Mauro? Tem que ser marcado. Eu acho essa discussão absolutamente inverossímil, né? Se é que ela existe. A gente pode discutir a precisão, a falta do VAR. Aí é uma outra, um tema, independentemente do gol bonito, do gol feio, do gol anulado. De fato, essas linhas são polêmicas. Pelo ângulo, né, que ela foi traçada. Já se discute isso há muito tempo, ok. Mas não dá pra você selecionar o gol bonito. Aí, não, esse gol bonito aí deixa passar e tal. Gol feio, esse gol feio, dá pra chegar a linha pra cá. Vamos anular esse gol feio pra caramba, né? Anula o gol. Não tem sentido, né? E isso seria algo como dar ao árbitro e ao árbitro de vídeo, né, que são sempre personagens muito controversos, que todo mundo critica porque cometem muitos erros aqui no Brasil em especial, um poder a mais de avaliar e dar uma nota para o gol. Não, esse gol é bonito, então o VAR não vai interferir. Se está impedido, está impedido. É uma pena, de fato. Claro que é muito ruim para o futebol. Quando um gol tão belo é marcado, o ideal é que ele seja validado, independentemente da camisa, do clube. Estou falando aqui do ponto de vista do futebol. Mas aconteceu, né? Estava impedido na origem do lance, segundo o VAR. Então ele tem que marcar como se fosse uma outra jogada qualquer. Acho que não tem nem muito o que discutir. Sobre o Palmeiras, tem um outro detalhe também, que a gente está passando batido. Tem muito empate aí no meio. São 3 empates seguidos. O Palmeiras permitiu que nas últimas 5 rodadas o Botafogo, por exemplo, abrisse 3 pontos a mais. O Botafogo é o líder. As pessoas podem achar que o Botafogo vai cair, que ele vai despencar. Também acho difícil o Botafogo manter o pique da remada até o fim. Mas o Corinthians 2017 também tinha um time que ninguém acreditava e conseguiu fazer um primeiro turno excelente. No segundo teve uma queda, mas a gordura acumulada na primeira metade do campeonato permitiu ao time então do Fábio Carille ser campeão brasileiro. E ninguém achava que aquele time do Corinthians ia ser campeão brasileiro. Né? E você tem algumas outras histórias aí, Flamengo de 2009, aí com uma arrancada no final, um time que ninguém imaginava que fosse campeão. São 3 rodadas para tirar o Botafogo. Exato, exato. Uma diferença, em relação ao Palmeiras. É uma diferença já razoável, né? É claro que pode tirar e tudo mais, mas está empatando muito o Palmeiras. Se você olhar os últimos jogos, olha que coisa curiosa, né? Assim, como é que são as coisas? Se você olhar os últimos jogos, está vendo aqui, botei no meu blog lá. Últimos 5 jogos, 15 pontos disputados, o Botafogo fez 12. O São Paulo fez 11. O Atlético, o Flamengo fizeram 10. O Palmeiras fez 9, assim como o Atlético Paranaense e o Bragantino. O Grêmio fez 8, Cruzeiro 7. Os piores são o Vasco e o Coritiba, que fizeram 2 pontos em 15, que são os piores times do campeonato nesse momento, né? Em desempenho, também os 2 na zona de rebaixamento, um deles é o Lanterna. Então o Palmeiras está empatando muito. Tem isso também. Está empatando. E foi com o Red Bull Bragantino, né? Em casa. Foi em casa, Mauro? Foi, né? Então o Palmeiras tem acumulado muitos empates. São 4 vitórias e 4 empates. O Vampeta destacava. O Botafogo tem 7 vitórias. Então, em tese, pode alcançar? Pode, claro que pode, mas precisa vencer jogos, né? E se você olhar os 6 últimos jogos do Palmeiras,
em todas as competições, 3 empates, 3 vitórias. Os do Flamengo que você acabou de criticar, e eu acho que tem que criticar mesmo o Flamengo, digo de passagem, 3 vitórias, 3 empates.